Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Casinheiranos. E hoje, mais uma vez, a gente vai trabalhar, a gente vai conversar num modelo de podcast e a gente vai dar uma continuidade naquilo que nós iniciamos na última gravação, no nosso último vídeo, que foi quando falamos sobre os 7 raios. Naquela ocasião, nós falamos sobre os raios como qualidades e como eles podem se manifestar especialmente através de qualidades e vícios e virtudes. Hoje, a gente vai tentar tornar um pouco mais palpável esse conhecimento, esse ensinamento, de modo que a gente possa entender que toda a expressão de vida, ela está baseada nessas 7 qualidades principais. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre como os 7 raios estão presentes nos reinos da natureza. Então, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano e também no reino espiritual. E também através das nações e das nossas próprias expressões. Então, a gente vai falar um pouquinho como esses 7 raios vão atuar no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, e a gente estava aqui conversando um pouquinho sobre como explicar, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com essa ideia de ter um corpo de emoções, mas não é algo como o nosso corpo, e sim um conjunto ou aglomerado de emoções, sentimentos que estão mais presentes no nosso dia a dia, assim como em relação ao nosso corpo mental. São as nossas crenças, são os nossos modos de funcionamento e de pensamento, né? E então a gente queria falar um pouquinho hoje sobre como esses 7 raios estão presentes nesses corpos, como estão presentes nisso que a gente chama de personalidade, que é o conjunto ou aglomerado dessas 3 forças, física, emocional e mental, e também no que a gente chama de alma, nesse eu mais profundo e verdadeiro, ou no self, como a psicologia também chama. E é isso, né? A gente quer pensar nesses 7 raios, nessas 7 qualidades, de modo que tenha uma aplicação prática para a gente, para que a gente possa, ao entender como esses raios se manifestam em nós, que a gente possa aumentar, né, o nosso autoconhecimento, a nossa autoconsciência, de modo que esse trabalho surta um efeito, né, para a gente se transformar, para a gente conseguir, com mais consciência, manejar essas qualidades. Eu tô aqui de novo com os meus queridos amigos e irmãos de jornada, Thalita Luders e o Thiago Guarnieri Roveri. Roveri, né, Ti? Roveri, sim. Algumas pessoas dizem Roveri, Roveri, Roveri. Roveri é bom, gosto. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por mais uma vez juntos, entre tantas outras coisas que a gente faz juntos, que a gente possa estar também nesse canal. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui de novo com vocês para falar desse tema que a gente adora, acho que todo mundo já percebeu, e agora de uma forma ainda mais palpável, para a gente colocar em prática nesse exercício de autoobservação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que esse, na verdade, é o intuito principal da nossa conversa aqui, né? O ensinamento nos traz, né, do mestre DK, que por mais complexo e desafiador que esse tópico dos 7 raios possa ser, é importante que nós mergulhemos nesse exercício de autodesenvolvimento e percepção e conhecimento para que essas hipóteses dos raios nos nossos corpos possa se fazer cada vez mais presente. A gente vai procurar falar um pouquinho sobre isso, né? E lembrando que é uma jornada de autoobservação e de ponderações, reflexões. Nessa construção aqui coletiva nossa, a gente inclusive se questionou, né, sobre as nossas hipóteses, porque é muito enriquecedor o processo mesmo, né, de você procurar compreender e trocar. Eu acho que a troca também é muito rica, porque também ouvindo outras possibilidades sobre os raios, a gente também se reconhece nelas. Enfim, vamos nessa. Muito bom. Tanto que a proposta não é a gente se apegar a cada um dos raios ou a cada uma das nossas hipóteses, né? A proposta é colocar consciência. É a gente cada vez mais se conscientizar
do nosso funcionamento, das qualidades que a gente tem para contribuir com o nosso planeta, com a humanidade, com os nossos propósitos e com as nossas dificuldades, né? Com os nossos vícios, olhar para isso, não fugir disso, Sim. aprender a lidar com isso. Então, essa é a proposta principal, consciência. Acho que é o mais importante pra gente nesse momento. Muito bom. E hoje a gente vai, além do nosso bate-papo, a gente vai usar uma apresentação que o Thiago fez pra gente, compilou pra gente, como um apoio mesmo, porque a gente entende que essas informações, elas estão em maior profusão no livro Psicologia Esotérica, da Alice Bailey, principalmente, né? A gente encontra em outras literaturas, mas essa é a principal. E a gente quer deixar de apoio para vocês que estão assistindo o vídeo. Aliás, quero agradecer, porque teve uma divulgação super bacana, uma recepção muito boa. Então, continuem curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos para que a gente possa criar conteúdos de qualidade sempre, né? Buscando sempre se aperfeiçoar nesse mistério. E a gente falava aqui de autoconhecimento e não tem como, né? Não lembrar da frase de entrada do templo de Apolo na cidade de Delfos, na Grécia, que diz assim: conhece-te a ti mesmo, então conhecerás todos os deuses e o universo. Então a nossa proposta principal é autoconhecimento, né? E como vocês bem disseram, a gente convida você, que talvez já tenha até conhecido um pouco sobre os raios e como a gente também talvez faça afirmações, né? A um convite mesmo de experimentação, de se permitir novas perspectivas, novas possibilidades, de como um cientista, né? Encarar como hipótese. Então, a gente vai construindo essas hipóteses, vai revendo, como o Thiago falou, a gente vira e mexe, conversa, questiona, pergunta, eu acho que era isso, mas agora eu tô achando que é isso, e se for isso? E eu acho que é isso tudo que vai lapidando esse processo. Porque também se for muito evidente, e pode ser que seja algumas vezes, né? Sim. Mas a gente também cai numa armadilha de não se aprofundar. Sim. De entender, reconhecer e manter isso. E mesmo que seja verdade, existem diversas nuances aí que, se a gente se conscientizar, a gente pode se apropriar e utilizar, como você bem falou, né? Com mais consciência. Para quem está ao nosso redor, para o nosso campo de serviço, que no fim das contas também é. E para que a gente está aqui, né? A nossa alma escolheu uma determinada qualidade para se expressar aqui no plano material. Então, se a gente conseguir entender tudo isso melhor, com mais consciência, a gente vai conseguir cumprir esse propósito também melhor, né? É isso aí. Bom, queria falar um pouquinho, então, ver o que vocês acham da gente começar falando das principais influências que estão presentes através dos raios nas nossas vidas. Aí a gente vai colocar uma apresentação aqui para vocês que estão aí em casa, onde nós colocamos, cada ser humano é composto de 6 raios que influenciam diferentes aspectos. Então, o raio da mônada. Mônada é uma palavra bastante comum dentro da linguagem esotérica, mas a gente pode pensar em espírito, ou a gente pode pensar, para quem tem uma familiaridade maior com o movimento Eu Sou, é a divina presença. Então, é essa consciência que é ainda mais interna. E aí ele pode ser de um dos 3 raios de aspecto, primeiro, segundo ou terceiro, e é um raio permanente, não muda. A mônada foi criada como espírito com essa qualidade e vai ser sempre assim, atravessando essa jornada de inúmeras encarnações aqui no nosso planeta, mas esse raio é permanente. Mas, para nós, Isso lembrando que, Lembrando que... para nós, esse é o de menos importância, entre aspas, Sim. porque está muito distante Ainda. da nossa capacidade de percepção, de compreensão, ou até de criar uma hipótese para qual raio de mônada a gente teria, né? Até a compreensão do que é a mônada ainda é muito distante para nós, porque é muito superior. Então, a gente cita que existe para conhecimento, mas até no nosso exercício vocês vão perceber que a gente nem vai falar sobre o raio da mônada.
Aí a gente tem o raio da alma, que é relativamente permanente, né? E pode ser de qualquer um dos 7 raios principais. Então, esse raio da alma, ele vai estar mais ligado com o nosso aspecto mais interno, mais profundo, com o nosso propósito mesmo de vida, com aquelas qualidades que a gente já conquistou, né? E que a gente já, não importa em qual medida, consiga expressar de alguma forma. E é interessante porque é relativamente permanente, né? Então, pode ser que tenhamos outro raio, né, ao longo de outras vidas, mas pode ser que não, né? Pode ser que ele permaneça. E é interessante notar esse aspecto, né, de que é uma energia bastante potente, porque está associada mesmo ao serviço mesmo, né? Então, ela tem uma menor possibilidade de mudança quando comparado aos demais Eu raios. diria até que existe, né? Claro, a possibilidade, mas é mais raro, né? Uhum. Como você bem disse. Aí tem o raio de personalidade, que esse vai estar bastante presente também com a gente, porque é esse conjunto nosso, né? Do pensar, do sentir, do agir, do criar, da nossa expressão aqui no mundo material. E aí ele é extremamente importante porque ele é como se fosse a parte externa que a nossa alma escolheu para trabalhar. Então, quanto mais a gente conseguir reconhecer essas qualidades e permitir que elas sejam infundidas pela qualidade principal, que é da alma, mais a gente vai conseguir, com maestria, complementar e expressar o nosso propósito, né? E diz também, né, que é um desafio para nós lidar com, uma vez integrando a personalidade, com os desafios do raio de personalidade com o raio de alma. Porque justamente eles têm uma relação de integração, mas muitas vezes eles são diferentes. Na verdade, acho que Sempre, né? E justamente nesse desafio de uma pequena guerra interna de quem quer aparecer mais, a gente vivencia as nossas crises internas muitas vezes, né? Então, acho que dentro do caminho, caminhando para a integração da personalidade, ainda há esse entendimento de que é a alma, é o raio da alma que deve reinar, né? Que deve prevalecer. Dominar, né? Isso. Por isso a importância do alinhamento, da meditação, né? Pra gente sair dessa guerra. Exato. Conseguir um ponto mesmo de integração e de expressão. Eu gosto muito daquele trabalho de Hércules relacionado ao signo de Libra. Uhum. Não vamos entrar nesse tópico, mas só para falar rapidinho que ele tem que capturar um javali que representa essa personalidade, né? E aí quando ele consegue fazê-lo, ele desce a montanha com o javali na frente. Então mostrando que ao descer a montanha, a nossa personalidade é quem abre o caminho, mas sob o comando Legal. da alma, né? O direcionamento. Legal. Então é muito. E o próprio javali, ele é um animal bastante robusto na frente e as perninhas fininhas. Mas essa ideia de integrar, né, do uno é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que, não, eu vou abrir mão do meu emocional. Não quero considerar, meus pensamentos estão assim, eu vou abrir mão do meu mental. Essa é uma armadilha, na verdade, né? Porque o segredo mesmo tá ali nessa integração e no funcionamento de considerar todos os aspectos que a gente tem para nos expressar, né? E procurar levá-los todos a um patamar mais elevado de qualidade de consciência, né? Acho que esse é um desafio, olhar para todos e ao mesmo tempo convidar todos, mesmo aqueles a responder para a aula. E acho que me parece que nessa integração acende, né? É para cima. É o potencial do raio ressoando com a alma. E aí, porque o raio não é bom nem ruim, né? Na verdade, é como você lida. A energia do raio, perdão. É como você lida com ela. E aí, então, além da personalidade, a gente tem o raio do corpo mental, que pode ser de primeiro, quarto ou quinto. A gente vai falar um pouquinho melhor disso depois, com as características, para que fique mais fácil para vocês construírem
as suas hipóteses. Da mesma forma, o raio do corpo emocional, que tem a ver com a maneira como a gente sente, pode ser, e geralmente é, de segundo ou de sexto raio. A gente vai falar também um pouquinho melhor como são essas características. E o corpo físico, que está conectado com a nossa forma de agir, e também pode ser de terceiro ou sétimo raio. E aí também a gente vai explicar um pouquinho melhor como são essas características quando estão esses corpos sob a influência desses determinados raios ou qualidades. Podemos passar? Sim. Vamos lá. Algum de vocês quer falar sobre um desses corpos? A gente pode começar pelo... Posso começar pelo físico? pelo físico? Tá, perfeito. Bom, acho que como o Paulo trouxe, o corpo físico ele condiciona, né, o funcionamento, as nossas ações, tá relacionado mesmo ao nosso corpo que estamos mais habitualmente acostumados, o corpo etérico também. Nesse sentido, ele pode ser ou influenciado pelo terceiro raio ou pelo sétimo raio. O físico de sétimo raio, ele vai ter uma conotação mais etérica. Então, ele vai ser mais associado a uma pessoa, né, que tenda a ter um pouco mais de sutileza na sua forma de ser. Vai ser uma pessoa não tão estabanada, por exemplo. Não é meu caso. É um pouco a característica do terceiro raio, que é um raio, que é uma energia lembrando, né, uma energia no corpo físico, né, considerando o raio a partir do corpo físico. No terceiro raio, você tem um comportamento mais abrupto, né, uma estrutura também mais forte, mais densa, um corpo que é mais ativo também do que uma energia de sétimo raio no corpo físico, que vai procurar ficar num... É interessante refletir, né? Então, uma energia de sétimo raio, estar tranquilo, assim, com influências de leitura, influências mais sutis, é suficiente para esse corpo físico. Uma energia de terceiro raio vai ser algo mais ativo de fato. Então é aquele corpo que vai querer se movimentar, fazer bastante esportes. De alguma maneira vai estar querendo fazer algum tipo de movimento. Parece né? que ele tá... Eu fico com a impressão que ele tá mais em casa. Se a gente pudesse, assim, sabe? Tipo, tá usando mais esse corpo como ele pode ser usado, né? Em casa na matéria. Isso. Legal. Isso. Sim. Parece que ele tá um pouco mais ambientado. Entendi, sim. O sétimo dá a impressão que não acoplou bem, né? É isso. E tá ali, era essa a assim, o ideia. corpo físico é denso demais pra mim. Eu não... Na utilização desse corpo não é tão Tão confortável. Eu penso dessa forma também. Tanto que o de terceiro raio é mais expansivo, é mais, né? O corpo tá ali muito presente. Já o de sétimo, a pessoa você nem reparou que ela passou, né? É um corpo físico bem sutil mesmo. E o corpo físico, a influência de sétimo raio, ele traz também essa suavidade, né? Porque talvez não está tão habituado, só que por outro lado, se preenche com pouco no sentido da ativação mesmo, né? Então, uma pessoa talvez que... acho que bem caricato para ficar ilustrativo, né? Você pode ser uma pessoa que gosta de ficar na sua casa e aí você tá super pleno ali com as suas, sei lá, leituras, tomando chazinho. E aí, a influência de terceiro raio não vai querer se movimentar. O que eu posso fazer agora? Né? Vou correr, vou andar, Exato. fazer qualquer outra coisa. O que eu percebo, né, que de sétimo raio, o corpo físico não precisa tanto dessa nutrição. Sim. Ele se nutre, por exemplo, da leitura, de mais questões sutil. mais emocionais, com coisas Perfeito. que vão para outros corpos, que não o físico. Já o terceiro, ainda que não seja uma Parece mais pessoa... a ponte, né? não seja uma pessoa tão ativa, por exemplo, não é uma pessoa que precisa malhar todo dia, Uhum. que ama correr, não necessariamente. Mas é uma pessoa que o corpo até que gosta de comer muito, Verdade. que nutre o corpo físico. Isso também é uma característica de terceiro raio, porque é uma potência do físico,
né? E o sétimo, ele não vem com essa mesma potência, né? De necessidade de nutrição. E aí eu acho que também cabe uma reflexão, que é aquela reflexão que a gente teve, né? Eu acho que é importante a gente compartilhar com as pessoas, porque talvez muitos que estão nos assistindo, assim como nós, são estudantes, são praticantes de meditação, e aí talvez refutem essa ideia do terceiro raio por estarem conectados a certas práticas e ao sutil, como é o nosso caso também, né? E aí a gente estava refletindo sobre isso, sobre como com o passar do tempo, com o desenvolver de práticas e mesmo da abstração da nossa consciência do físico, do emocional, do mental, a gente vai também mudando esses apetites, mudando a forma de expressão. O que não necessariamente caracterize que a gente tenha mudado o raio. Exato. Né? É possível, a gente está falando isso porque nós três trabalhamos inicialmente com a hipótese de termos corpo físico de terceiro raio. Isso. Mas, ao mesmo tempo, somos pessoas que gostam de meditar, de ler, de estar aqui tendo essa conversa, de também tomar um chazinho. Por isso a gente fala muito da importância da questão de colocar a consciência e não se rotular, né? Não se apegar àquela característica. Porque ter um corpo com influência do terceiro raio não significa que você é uma pessoa que vai fazer isso, que vai nutrir o corpo o tempo todo. Uma vez que eu tenho consciência que eu tenho essa tendência, e eu vou ter algumas linhas de menor resistência com base nesse terceiro raio de corpo, eu posso olhar para isso. Falar, nossa, será que eu tô exagerando no exercício? Será que eu tô muito expansiva? Será que eu tô comendo demais? Sim. Porque eu tô com essa energia muito forte, muito presente. Então a gente se equilibra com essa consciência, né? A busca é sempre o equilíbrio, o caminho do meio. Então, não necessariamente, tem o meu corpo de terceiro raio, então eu tenho que preencher todas essas coisas e continuar. Continuar. Não, peraí. Né? Eu percebo isso em mim, então o que eu vou fazer com isso? Acho que esse é o mais importante. Integrar, né? E essa harmonização com os demais raios exerce uma influência direta no próprio raio do corpo físico, que pode, ao longo da vida, passar essa impressão, essa ponderação. Poxa, mas, né, talvez eu estivesse mais ativo ou menos ativo, né, mais interiorizado. E aí isso também pode estar associado a essa maior integração mesmo, né, dos corpos. Por isso que é muito interessante pensar sobre essa influência da consciência mesmo sobre a característica, porque ela não determina, ela vai olhar esse aspecto, talvez os pontos de menor resistência. E aí olhar esses pontos de menor resistência, acho que é uma pista legal para você ir pescando possibilidades, né? Exatamente. E falando de linha de menor resistência, acho que um dos corpos mais importantes pra gente olhar pra isso é o emocional. Você acha? Olha, a gente não tem muita certeza nessa vida, né? Eu acho com muita força, então eu vou falar. Porque é um corpo aí que a gente precisa estar sempre vigilante mesmo, né? Sim. Quer falar sobre ele? Quer que eu fale? Podemos. Pode ser? Vamos lá, vamos voltar para nossa apresentação aí, para vocês também conseguirem acompanhar conosco. Bom, falando sobre o corpo emocional agora então, ele condiciona o nosso modo de sentir, reagir e se relacionar. Então, por isso que a gente estava falando da importância da gente se manter vigilante, porque é um dos corpos que a gente está mais polarizado, né, como humanidade hoje em dia, atualmente é o corpo emocional. E ele pode ter influência do segundo raio, que traz uma característica mais complacente, mais suave, trabalha muito com inofensividade, tem características de emoção, amor, empatia, promove abertura, aceitação e acolhimento. Então, assim, é muito clara a diferença de um corpo emocional que tem essa influência do segundo raio para um sexto raio, que já é um corpo mais marcado pela reatividade, né? Ele já traz intensidade, que pode ferir, pode perturbar o outro e a si mesmo. Também isso é importante, né? O sexto raio, ele traz muito a força do desejo, a aspiração, a devoção, que, como a gente sempre fala, né, pode ser usada de uma forma muito positiva, mas também de uma forma negativa para a própria pessoa e para o outro também, que convive com essa pessoa.
geralmente, esse emocional que tem essa influência do sexto raio, ele alimenta expectativas em relação a ele mesmo e aos outros. Então, outra armadilha, né, que essa influência traz pra gente, é uma pessoa mais crítica, cheia de expectativa, que geralmente se frustra mais fácil, diferente de uma pessoa que tem já essa influência do segundo raio, que a gente pode afirmar que é mais raro, né, pessoas com emocional no segundo raio do que no sexto raio hoje, olhando para a humanidade, né? A gente tá com mais essa influência do sexto raio. Eu fico pensando que o segundo raio também, no emocional, o aspecto mais negativo dele, embora seja um raio de união e fraternidade, na sua contraparte, pode ser um indivíduo que tende a se isolar emocionalmente, Sim. até Dificuldade em se relacionar. dificuldade em se relacionar, especialmente se ele teve alguma situação traumática. Que por conta dessa talvez naturalidade ou facilidade que ele tem de interação, se isso houve uma ruptura ou um certo ir para dentro, às vezes é difícil para ele, falta a força que o sexto raio tem, às vezes, para fazer um movimento para fora, e ele acaba se isolando, e às vezes se expressando apenas com aqueles que ele realmente confia e identifica como iguais. Porque quando a gente fala da abertura do segundo raio, não é necessariamente que a pessoa seja aberta, mas ela acolhe o outro bem, ela se abre para o outro, e às vezes isso faz com que ela traga para ela muito do outro, né? E isso gera uma dificuldade para a pessoa depois de desidentificar do problema alheio, da própria vida do outro, começa a se isolar, se esquecer, né? E pode se deprimir mesmo, porque ela começa até nem viver uma vida dela, né? Começa a absorver mesmo o que está ao entorno. Então é uma armadilha do segundo raio que, eu não sei se é a palavra certa, mas é mais frágil. Né? É um corpo emocional mais frágil do que, apesar de sexto raio ser bem reativo, né? Assim, ele é mais fácil de provocar. O de segundo raio me parece mais frágil. É curioso, pensando agora sobre as falas, me veio muito um aspecto interno e externo, como se o sexto raio ele fosse mais expansivo, e aí ele por ser mais expansivo, ele incorre nos riscos da reatividade, né, de você ter uma visão muito aficionada, né, devota por um caminho, fanática, justamente por esses ideais ficarem muito enrijecidos. Por outro lado, é uma energia de bastante reverência. Então, se ela é depurada, ela tem um potencial de força muito grande, né? Então, se você condiciona... De aglutinação até. Exato. De levar para uma ascensão, né? Que o segundo raio, que é uma característica muito forte da inofensividade, ele tem esse desafio de expandir mesmo, né, de influenciar de fato essa visão um pouco mais subjetiva, mas que é mais, talvez, refinada no sentido da energia em si, né, mais interna. Eu vejo um pouco, não sei se faz sentido para vocês, mas esse caminho do interno para o externo, né. Eu tava aqui, enquanto nós falávamos, até mesmo em relação ao corpo físico, né, eu acho que a gente pode pensar... fazendo uma analogia com o taoísmo, né? A gente pode pensar que um corpo físico de terceiro raio é mais yang, né? Mais o masculino para fora, e o de sétimo é mais yin. Aqui é a mesma coisa, né? O corpo emocional ele é mais yang, de sexto raio, e o corpo emocional de segundo é mais yin, né? Só para a gente entender essas... Às vezes pode ajudar, né? Sim. A gente sempre pensa em formas, né? Assim, pra tentar ficar mais didático. Me veio duas imagens na cabeça. Com relação ao corpo emocional de segundo raio, uma esponja. E de sexto raio, um espelho.
Ah, que legal. Porque tem essa questão interna da sua fala, veio essa imagem. Quando você falou mais interno, o segundo raio é uma esponjinha que vai ali absorvendo até que transborda, né? Que não dá conta. E o de sexto raio é essa reatividade. Então você olha, já devolvo. Não é aquela pessoa que escuta esperando pra falar, sabe? Assim. E assim, não quer dizer que todas as pessoas vão ser assim. Lembra que a gente fala dessas características, mas é pra gente buscar o equilíbrio a partir delas. Então, se eu reconheço que eu tenho um corpo emocional que tem mais influência de sexto raio, eu vou ficar vigilante nessas características. Então, eu tô sendo muito reativo, né? Eu tô sendo muito expansivo, eu tô escutando de fato o outro, ou eu tô só esperando pra devolver, eu tô com equilíbrio no meu idealismo, nas minhas devoções, ou não, eu tô ponderada, eu tô lembrando de pensar antes de fazer, né? Então eu acho que a gente não cair na armadilha de eu não sou exatamente assim, porque a gente tem isso, eu não sou totalmente assim, né? Eu não sou nem uma esponja nem espelho, então eu não tenho nenhum raio, né? Não, a gente tem a influência, mas a gente também lida de alguma forma, né? Criando aí os nossos papéis sociais, a gente vai também ali se protegendo, se blindando, aprendendo como a gente é. E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente Que lida, funciona né? melhor nas relações, né? Vai Exatamente. construindo também essa autoimagem a partir da resposta que os outros dão pra gente, né? Sim. Tanto que a gente expressa de um jeito com algumas pessoas e de outro jeito com outras, sim. né? A gente consegue manejar aí essa influência que a gente tem, né, em cada corpo. E você comentou, tá, sobre a influência deste raio na humanidade. Eu acho que vale reforçar o quão presente, né, ele se faz na nossa sociedade, para a gente entender também a relevância de tempos e movimentos, né? Porque é um raio, é uma influência muito presente. As emoções estão muito presentes, né? O corpo emocional, a nossa consciência ainda está Bastante. passando, né? Mas ainda está muito ancorada nas nossas emoções. Então a gente acaba tomando muitas vezes decisões conscientes e inconscientes a partir dessa energia, deste raio. Então, claro, todos os raios são super importantes, mas nesse contexto de humanidade é um raio bem, né, relevante, assim, Sim. pra gente estudar e Estar vigilante. É importante a gente lembrar também que quando a gente pensa em eras, né? Se a gente pensar na última era de peixes, que foi essa qualidade que durou, né, 2000 anos, ela era regida pela energia do sexto raio. sim. Então ele é um raio que por 2000 anos teve muita potência, muito estímulo, muita expressão. Então é natural, né? Exato. Que ele esteja presente em nós, Nessa em força, alguma né? medida, com essa força toda. Próximo? Vamos pro próximo? Vamos. Vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho, vocês me ajudem, por favor, tá? Sim. Vou falar sobre o corpo mental, que é quem condiciona o nosso modo de pensar, aprender, criar. Como nós havíamos dito, há 3 principais expressões de qualidades de raios que condicionam a mente humana. A gente até comentou que existem outras possibilidades, mas que a gente não ia citá-las porque não são as mais comuns e que, claro, depois a gente vai citar outras fontes de pesquisa para quem realmente se interessar pelo tema. Mas a gente decidiu trabalhar com essas 3 que são as mais comuns, né, em nós humanos, que são os raios 1, 4 e 5. No raio 1, né, o mental de primeiro raio possui mentalidade filosófica e abstrata. Tem alta capacidade de apreensão de ideias e de abstração. Também apreende os princípios gerais que estão por trás de formas específicas e está relacionado à vontade de poder. Então, o indivíduo que tem essa qualidade de primeiro raio, ele vai se interessar por questões filosóficas, mas não tanto pela filosofia em si, mas sim porque é uma causa, né? Esse abstrato como um agente causal do mundo que a gente vive, de como a gente pensa, de como a gente cria. O primeiro raio se interessa por causas, né? E ele traz também, por penetrar nesse mundo de causas, traz uma visão mais ampla. Então, o primeiro raio vai ter essa visão e ele vai ser até um pouco negligente com as formas, porque para ele o que importa é o que ele viu e
fazer todo esforço para chegar nisso que ele viu. Muitas vezes essa questão do abstrato é muito presente, né? Porque ainda está num campo que esse raio acessa. E aí, muitas vezes, para as demais energias, ainda. Não tá O presente. que está acontecendo? O que é isso, né? É muito abstrato. Justamente porque ainda é na causa mesmo, né? E aí, às vezes, esse indivíduo, então, ele não tem uma habilidade Sim. para conseguir transformar isso que ele viu para que os outros também vejam. E às vezes, então, ele acha que ele tem uma inteligência superior, que ele conseguiu ver, e o que o outro não vê, mas na verdade ele tem um pouco disso, mas ele também tem uma carência Sim. de outras skills que vão fazer com que. Então, tá bom, você viu isso, e aí, agora? O que a gente faz com que a gente isso, faz com né? isso? E como é que eu vou conseguir? E aí ele tem essa. É através dessa força mesmo de primeiro raio que ele vai tentar levar os outros para esse ideal que ele viu, para essa consciência que ele viu, para essa visão que ele viu. Mas muitas vezes isso acaba levando para a personalidade, porque aí as pessoas se conectam com essa personalidade para chegar nesse ideal e não na ideia em si. Então é quase um paradoxo, né? Sim. Uhum. Então é um ponto de bastante atenção. E assim, a maneira não importa muito para essa mente Não. de primeiro raio, né? O acesso. E é isso, gente. Vamos chegar lá. isso, vamos chegar lá. Mas Ia assim, chegar lá. como a gente chega? Depois a gente pensa como, mas a gente tem que chegar. Chegar. E assim, a Não, forma, a forma acontece, né? Mas ela não é. E muitas vezes não é consciente É. para os outros, né? Mas a certeza absoluta, a potência Isso, desse tem mental de influência, primeiro tem raio é influência. tão forte que magnetiza Sim. os outros. Aí eu não sei exatamente por que eu tô acreditando nisso, mas eu acredito piamente que isso é real. Então existe essa força que é muito importante para quando esse indivíduo de primeiro raio de mente tem razão, de fato, mas ele também sofre de ilusão, Sim. né? Então a gente tem pessoas sujeito, que, né? exatamente, que tem esse mental de primeiro raio que é muito influente para outras pessoas, mas que também não é para um bom caminho, né? Que pode gerar um vício, inclusive, de uma maior reclusão, né? De um isolamento também. Também. Justamente por essa. Compreendido, Sim. né? E aí todo o processo do indivíduo de construir no seu repertório habilidades que então possam conectar isso que ele viu com quem está ao redor e reconhecer que os outros também podem contribuir para essa visão que ele teve, para esse ideal que ele carrega, né? Sim, porque essa agressividade mental pode afastar pessoas que podem Sim. contribuir. E que geralmente afasta, né? Sim, porque existe uma importância muito grande no discordar, né? A gente sabe, para crescimento. E com pessoas de mental de primeiro raio, isso é um desafio. Então, às vezes, as pessoas podem se afastar por não conseguir um acesso mesmo. Né? Falar, ou é daquele jeito que ele enxergou, ou não é de nenhum jeito. E oportunidades preciosas podem ser perdidas. Sim. Né? De crescimento, de desenvolvimento, de realmente chegar naquele ideal. Porque quem chega é o grupo, né? Eu posso até enxergar, mas quem chega é o grupo. Exato. Interessante. A gente tem também, então, daria pra gente falar bem mais, tá? Sim. Mas a gente também tem um tempo aqui, não queremos que fique chato pra você que tá assistindo a gente em casa. O mental também pode ter influência do quarto raio. Aí a gente vai colocar também a apresentação aqui para vocês poderem ver. O mental de quarto raio possui uma mentalidade que é criativa e artística. Promove imaginação, capacidade associativa, de correlação e de ilustração daqueles pensamentos em imagens. Né? Traz uma vontade de criar e de harmonizar. Então, é um raio que é bastante criativo, então ele consegue também, estando na mente, criar um terreno fértil para criatividade, para ilustração, consegue relacionar temas diferentes, tem essa habilidade, né, de fazer analogias, de fazer comparações. É também um raio de síntese, assim como o primeiro, claro que se desenvolvido, né? Mas ele traz essa habilidade de conversar. Porque o primeiro raio é mais direto, o quarto raio na mente traz essa habilidade de dialogar com diferentes formas. E aí, então, conseguir
claro, né, de novo, é o modelo ideal, conseguir, ao dialogar com diferentes teorias, com diferentes formas, conseguir encontrar um ponto de síntese e aí integrar tudo isso, né? Na expressão dessa mente de quarto raio, me parece que vem de uma. Nos ressoa de uma maneira artística. Não necessariamente a palavra muito assim, estereotipada, mas muitas vezes é uma mente bonita, no sentido vai buscar beleza, vai né? buscar beleza na forma de ela argumentar ideias. Então você percebe um ritmo que às vezes fala, nossa, que diferente, que interessante. Fala sobre, né, uma ideia de uma maneira harmoniosa, muitas vezes bem diferente do que é. A gente ainda não vai falar do quinto daqui a pouquinho, que é mais descritiva. Às vezes você vai. Não, gente, eu tô analisando um texto, você vai, ipsis literis, categoriza o texto. Não, a mente de quarto raio, ela vai se relacionar com aquele texto, vai trazer de uma maneira até mais ilustrativa, poética, profunda. Então me ressoa um pouco desse ritmo, sabe? De uma mente que, assim, passa pra gente uma coisa gostosinha. É aquilo que a gente fala do quarto raio de conexão. Né? Ele te conecta. Ele conecta. Né? Isso. E aí, quando você vê, você tá envolvido ali naquela fala ou naquela ideia, e é diferente do primeiro raio. Às vezes você nem entende, você fala, nossa, que lindo isso. Eu adorei, né? É uma armadilha e também, às vezes, ficar preso nisso. Sim. Né? Sim. E não aprofundar naquela ideia que tá por trás dessa forma. Sim. Né? Que já é o primeiro já faz isso muito, né? Sim. Então, é interessante a gente pensar, né? São linhas de energia diferentes mesmo. E que também são complementares, né? Em alguma medida. E conforme a gente vai aprendendo sobre isso, né? Eu gosto de pensar, até uma dica para quem tá nos assistindo, de pensar em pessoas com quem você convive e essas características, né? Não só em si. Porque às vezes vai ficando mais palpável, vai dando pistas, né? Eu acho que eu percebi isso, essa qualidade em tal pessoa. Eu tive um professor que realmente era diferente nisso. Eu li um livro que a escrita me causava essa sensação. Então a gente faz esse exercício também não só com a gente, mas com as pessoas que a gente conhece para ficar mais fácil, né, de entender. É legal. Muito bom. E o quinto raio, né? O mental, quando ele tá sob influência do quinto raio, é um pouco disso que o Ti já trouxe um spoiler aqui pra gente, né? De uma mentalidade lógica, científica, ao predomínio das capacidades analíticas de raciocínio, ao entendimento de causa e efeito, estruturação, traz vontade de conhecer, de pesquisar, de experimentar, de categorizar. É o cientista, né? É a mente do cientista que analisa, que vai dissecar cada informação, de que vai buscar a coerência de cada uma delas. É o lógico ali, né? É o que você difícil engana ali, esse indivíduo. Investigador, né? Investigador. Eu gosto muito de quinto raio, talvez eu não tenha muito. Mas talvez eu gosto. Você se fala, nossa, que nem eu. Gosto. Interessante. Eu acho que ele traz pra gente uma base segura. Sim. Né? Ele traz uma base segura, onde daí eu posso, sim, abstrair, mas a partir de algo que seja seguro, que consiga conversar, né? Que seja ali palpável. Aí eu acho que para mim é um ponto de apoio interessante, porque aí então a partir disso aqui que pode ser evidenciado, verificado, aí é possível então a gente ir para abstração, para o crescimento, para a arte. Eu gosto muito, porque eu acho que também conversa com todo mundo, né? Eu costumo dizer sempre, né, que o cientista, ele trabalha para todo mundo, né? Quando um cientista descobre uma vacina ou um medicamento, isso abrange todo mundo, né? Não, claro que tem as questões econômicas e tudo mais, mas assim, é para todo mundo, né? Nos conecta como humanidade. Sim. Eu acho que o quinto raio, ele prova, né? A ciência prova. Sim. Aquilo que a gente Que é falou, essa né? segurança. Que traz Né? essa Claro que não é infalível, né? O método científico, mas essa segurança é muito perceptível, essa evidência. E eu acho que eu tava pensando aqui uma conversa entre uma pessoa com mente de primeiro raio e uma
e uma pessoa com mente de quinto raio. Dependendo do nível de desenvolvimento, é uma guerra. É. Porque como é que ali o primeiro raio, ele vai dizer que uma coisa é assim. E o de quinto raio vai dizer, então, mas evidencie, não tem, só é. É assim, porque eu vejo. Porque acaba sendo um vício da mente de quinto raio, né? É lógico, né? Mas com pessoas desenvolvidas, é um casamento incrível. Pode dar muito certo. Que pode dar resultados maravilhosos, porque um com visão e um com essa capacidade de compreensão. Então, se tiver um diálogo, né? Se os corpos emocionais ali estiverem Cooperarem, né? cooperando, é um casamento muito interessante. E ao mesmo tempo, né, aquilo que a gente já falou no nosso último encontro sobre os raios, que também o vício do quinto raio é isso, né? É então se manter apenas preso àquilo que que pode ser comprovado, que pode ser verificado, medido, e às vezes se fecha nisso. Aquilo que a gente falava, né? Da importância da ciência, mas do culto a esse modelo de ciência ser bastante restritivo também, né? É tão prejudicial quanto uma devoção a algo Exagerada. E aí um dos vícios da mente de quinto raio, assim como é do raio, é a crítica excessiva, né? Fechamento, Essa descrença. Que não combina com a própria característica de pesquisador, né? Então, ainda que não tenha não tenha uma evidência de algo, não fecha a porta. Não fecha a porta. Né? Vamos conversar com essas outras pessoas que às vezes têm uma visão muito clara de algo e vai me dar um caminho, né? Que eu vou ali mais pra frente conseguir evidenciar. Perfeito. Com as minhas qualidades, né? Muito bom. Muito bem. A gente então falou dos raios nos corpos físico, emocional e mental. Aí, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na nossa apresentação, onde a gente fala do raio da personalidade. Então, a gente já falou um pouquinho, mas acho que vale a pena a gente retomar, né? Que o raio da personalidade dá ou traz a chave para a integração pessoal entre mente, emoção e o corpo. E por isso vai ser um instrumento grande para a gente de autorrealização. Especialmente, né, se o indivíduo já está com algum tipo de infusão da alma, mesmo assim, se essa personalidade estiver integrada, ela vai ser um canal de expressão dessa qualidade ainda mais interna, mais profunda, que é ditada pela alma. Então, de qualquer forma, o raio da personalidade para a gente é extremamente importante. Foi a escolha da nossa alma para essa presente encarnação. Então, quanto mais a gente puder deixar afluir a energia da alma através com essa matiz, tanto melhor, né? Pode ser qualquer um dos 7. Lembrando. Então, ele indica... Diferente da alma. Isso, qualquer um dos 7 e que seja diferente da alma. Indica o campo de atuação ou ocupação ideal para aquele indivíduo. Claro, né? Também, como a gente dizia, muitas vezes, se o indivíduo também já está sob uma influência maior da alma, pode o campo de expressão ideal já ser relacionado ao raio da alma, e ainda assim, aquela tônica da personalidade vai poder estar inserida como um diferencial mesmo dentro do campo de expressão do raio da alma. Então aqui as duas coisas são possíveis, né, da gente trabalhar. O raio da alma dá a chave para a expansão da consciência, é o nosso caminho espiritual e é o campo de serviço do indivíduo, porque aí é onde mesmo ela vai encontrar a expressão. E algumas vezes o campo de serviço pode também estar conectado à atuação profissional do indivíduo. Sim. Né? Então, é sempre bom a gente ter esse olhar de integração aí, porque é possível, né? Que a gente trabalhe em cooperação. Né? E aquilo que a gente já falava, o raio da mônada, que só pode ser percebido na vida de iniciados, ou seja, indivíduos que já estão bastante em contato com a alma. Então a gente não vai considerar nesse momento. A gente comentou um pouquinho, mas talvez por conta do tempo não dê para falar muito, mas eu acho que essa dinâmica do desafio entre raio de alma e raio de personalidade é um ponto bem importante para nós, seres humanos, porque por mais que haja essa integração, é dito que essa relação passa por desafios, né? Crises
crises, assim, pequenas crises, mas de entendimento mesmo, porque nessa busca por integração, você tem uma personalidade ali que vai querer dominar, se expressar. Então isso pode trazer mesmo momentos de Pode, claro, de de indecisão, indecisão, de incerteza. reorganização de caminhos, né? bom, Transições de carreira. É Muito bom, incrível se né? olharmos por perspectiva. Que bom que estão acontecendo essas crises para que a gente possa dar um passo mais associado ao que ressoe mais com a gente. Mas que é natural, né? Então, talvez pra gente naturalizar mesmo o desafio, que se tiver tudo muito perfeitinho, talvez não tá tudo, né? Não tá rígido. Porque às vezes o perfeito é aparente, Isso. né? Mas por dentro da pessoa não tá tudo bem, não tá mas tudo ela tá ali isso, naquele né? script que ela tava pensando que funcionou, Muito bom. e aí dentro do mundo material parece tudo no seu lugar, só que a pessoa não tá no lugar dela, né? Então, assim, estar aberto, entender que existe essa flexibilidade, que é parte do caminho, a mudança, Exato. né? Estar disposto a se transformar, a aprender a mudar de ideia. Hoje em dia isso parece que é um crime, né? Você mudar de ideia, você aprender algo que você não sabia antes e aí você cometeu um erro. Então, assim, a gente resgatar a humanidade do humano, Exato. né? Porque senão a gente vai falhar, a gente vai cometer erro e a gente vai precisar mudar e se permitir a mudar, porque isso hoje em dia tá um desafio muito grande, né? Acolher mesmo, né? Acolher. Acolher essas. E eu acho que, para mim, a beleza tá nisso. Tá justamente nisso, né? Da gente conseguir reconhecer essas mudanças de rota, dar espaço, né? Eu gosto muito do Assagioli, que ele fala muito desse campo de contingência, né? Da gente criar um espaço interno para essa crise até se assentar. Então, peraí, o que tá se revelando aqui? Exato. Né? Se a gente tem essa reatividade Exato. emocional, principalmente, né? A gente não dá espaço para algo se revelar, né? As próprias plantas, né? Uma planta, ela tá em profundo crescimento ali. Quando ela está se preparando para dar flor, o próprio crescimento dela diminui, porque ela tem que se recolher para preparar uma outra coisa para ser. Legal. Então, às vezes, a gente precisa sair um pouco desse ritmo, desse modus operandi de produtividade, de riqueza, de eficiência, de rede social, e parar e ver o que está nascendo aqui já. Tudo isso também é importante, né? Claro, sim. Mas em alguns momentos a gente precisa dar um passo para trás para trazer algo novo para a manifestação. O silenciar tá muito em falta, né? Essa pausa, que é bem criticada, né? Pela gente mesmo, né? Quantas vezes a gente dá uma pausa não, começa a ficar ansiosa porque precisa estar fazendo alguma coisa, né? Nós mesmos, pessoal que está nos assistindo, a gente chegou aqui no podcast, a gente estava super, assim, né? Falando, nossa, confusos. E aí o alinhamento foi super importante, né? Na verdade, foi fundamental. Às vezes é uma respiração. Às vezes é uma respiração. Às vezes não dá tempo, né? Precisava meditar, precisava alinhar, não vou ter tempo, respira. Sim. E a respiração já é uma grande aliada. Atenção pra cá, né? Presença. Mindfulness, né? Sim. Bom, a gente queria também falar um pouquinho, o nosso tempo também não tá... já está se esgotando, mas a gente queria falar um pouquinho, também trazendo alguns exemplos para vocês de casa, para ficar ainda mais palpável quando a gente reconhece essas qualidades também em certas nações e em certos povos. E a gente trouxe uma tabelinha aqui para vocês, que pode ser muito bacana para a gente observar. Então, o que tiver aí, primeiro é sempre o raio da alma e depois é o raio da personalidade. Então, por exemplo, a Índia, né? O raio de alma da Índia é o primeiro. E o quarto é o raio de expressão, ou de personalidade. O que é um pouco diferente da Alemanha, ou tipo, um pouco não, né? É o oposto da Alemanha, que é um quarto raio de alma e um primeiro raio de expressão. Aqui a gente pode perceber, né? Esse histórico da expressão alemã, né? De conquista, de dominação, como um aspecto ainda, infelizmente, ainda bem que está reorientado, né? Esperamos, mas da personalidade alemã, né? E ao mesmo tempo o 4, que é Da Índia, né?
Da Alemanha. Falando primeiro da Alemanha, depois a gente Uhum. volta para a Índia, mas também as escolas de design mais famosas são da Alemanha. Então tem todo os carros, né? Tem toda uma Sim, estética, sim. tem toda uma confiabilidade, enfim. E hoje também a gente vê, né, a Alemanha no centro da Europa, geograficamente falando. A gente vê a Alemanha num movimento nos últimos anos de recepção de imigrantes, O impacto da Alemanha para a Europa, o né? impacto da Alemanha para A relevância. isso. E aí, então, só pra gente ir. E claro, né? Não vai dar tempo da gente falar de tudo, mas é o nosso convite para você. Dá uma olhada nisso e fica ponderando, refletindo. E se tiver alguma dúvida, comenta. Comenta Aqui. no E aí a nosso gente vai vídeo. discutir, A né? gente Porque vai são falando. vários exemplos. Não Né? dá Só pra gente falar de não tudo, dá, né? nosso tempo tá curtinho agora, mas que se tiver alguma dúvida ou quiser explorar, a gente vai conversando pelo chat aqui, né? Sim, com certeza. Pelos comentários. Falando um pouquinho só rapidamente da Grã-Bretanha, que eu acho que é importante, a gente também vê uma personalidade da Grã-Bretanha e a gente percebe que o maior império que já existiu no mundo foi o Império Britânico, que trouxe bastante sofrimento, também bastante dominação. Ao mesmo tempo, a gente vê hoje uma iniciativa, por exemplo, que me parece muito uma iniciativa de segundo raio, de alma, que é a Commonwealth, né? Essa união de países que pertenceram num outro momento ao Império Britânico, mas que hoje cada uma tem a sua independência, mas trabalha de forma cooperativa. Então, Austrália, Canadá, Jamaica, né, tá? Austrália, eu falei, né? Uhum. Então, para a gente ver como é muito bonito perceber essa mudança do foco da personalidade para a alma. E conforme a nossa humanidade vai evoluindo, esse movimento vai sendo mais facilmente percebido e mais evidenciado. Sim. Né? Talvez a gente já possa falar do Brasil, que tem uma alma de quarto. Isso, porque não dá pra gente falar de todos. Pode falar, Tito. Não, eu acho, assim, curioso essa influência de dois raios pares, né? A influência do Brasil. É dito mesmo que o Brasil cada vez mais terá um papel de coesão e de integração global, e a gente já percebe isso, por exemplo, na diplomacia brasileira, né? É uma diplomacia globalmente conhecida por esse papel de neutralidade e de coesão mesmo, né? De integração, de procurar reconhecer aspectos diferentes e pensar em uma cooperação mesmo. E acho que o quarto raio tá no meio, tá no centro ali mesmo, né? E traz um pouco dessa nuance. E uma personalidade de segundo raio, que a gente, é dito, se a gente pensar assim, nossos amigos, colegas, pessoas de fora, que falam, assim, brasileiro, então são tão, né, acolhedores, tem um estereótipo, cuidadosos, às vezes até uma te convidam. subserviência. Exatamente, uma subserviência, mas assim, inofensividade. É uma visão assim bem acolhedora mesmo, de incluir. Então receber todo mundo. Aberto, né? Exato. Tenta se comunicar a partir da língua do outro. Bem diferente de algumas nações, né? De posturas, se a gente for parar pra pensar. Falamos um pouco da Alemanha, bem diferente. E aí a influência dos raios, né? Muito legal pensar na prática, né? De pessoas alemãs. Então Como se expressa mesmo no corpo também. Exato. E ao mesmo tempo, né? A beleza da nossa arte, da nossa música. Esse quarto raio. É muito interessante, né? Verdade. A gente percebe, na Alemanha, esse quarto raio de alma se expressa de um jeito que é diferente, apesar de que também, né, todo o movimento clássico é predominantemente por músicos alemães, né? Sim. Mas é diferente a tônica, assim como a Áustria, que a gente vê aqui, né? Como também uma nação de alma de quarto raio, e a gente vê toda a escola psicológica, né? Freud, Adler, o Viktor Frankl, todos esses grandes expoentes da psicologia. Então, o quarto raio numa vertente de conexão, né? De autoconhecimento, que também faz parte, né? De integração. Muito bonito, né? É muito legal. Bonito. Então, a gente deixa aqui para vocês. Tirem, como a Thalita até falou, tirem um print da tela, se vocês quiserem, para facilitar, né, para estudar, ou assistam, né, o vídeo e pausem para ponderar sobre isso. Tem também, a gente fez um outro slide das figuras de algumas figuras históricas.
também que é muito legal para a gente conseguir reconhecer essas qualidades, né? Então, sempre primeiro a alma, segundo a personalidade. E da mesma forma, a gente pode conversar também nos comentários, né? Sim. Porque também não vai dar muito tempo aqui pra gente. Eu até pedi pro tio, o Tio que fez a apresentação, até falei, tio, coloca o Da Vinci, porque eu acho que é tão incrível, né? O Da Vinci, uma alma de quarto raio, mas uma expressão de personalidade de quinto. E a gente consegue ver essas duas qualidades elevadas. Acho que é o máximo que o humano consegue expressar, né? Então, a gente não precisa nem falar das obras de arte dele, mas, ao mesmo tempo, olha quantas contribuições de engenharia que ele prestou, né? De como a arte dele, embora tivesse toda essa conexão de beleza, de elevação que a arte proporciona, mas também de como estava dentro das proporções todas, uma perfeição na construção. É a criação perfeita, Criação que é o resumo que a dos gente dois às vezes pensa, né, tá? Como você tinha falado, né? Que o quarto, quinto raio poderiam Não ser sou diálogo, antagônicos, mas tudo depende, como você bem lembrou, do nível de consciência que a gente tá, né? Olha que eu acho lindo esse exemplo, porque eu acho que Quando coopera, né? quando coopera, um estímulo melhor do outro, né? É isso aí. Acho que isso é uma dica para as nossas relações, né? Quando a gente coopera, a gente extrai do outro o melhor e o outro extrai o melhor da gente também, né? Então, ó, tem aqui essa apresentação, observem bastante. E para a gente fechar, antes de um exercício que a gente propôs, eu gostei muito também desse diagrama que o Thiago fez para a gente, porque eu acho que também fica bem visual. Então, se você tiver em dúvida, dá um print também nessa tela, porque acho que visualmente fica mais fácil para quem, especialmente, né, para quem tem. Para quem for criar hipótese, né? sim. Estiver estudando, quiser se aprofundar no assunto, né? Fica bem visual. Isso. E aí a gente fala um pouquinho dos exercícios práticos. Acho que a gente pode deixar da mesma forma, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de confusão do que faz parte do corpo emocional, o que faz parte do corpo mental. E acho que esse exercício traz pistas pra gente quando a gente quer entender quais raios aí estão influenciando os nossos corpos. Esse exercício ajuda a gente a entender o que é do que, né? É bem didático, né? Claro que é tudo junto, misturado, a gente sabe, mas é uma forma didática da gente exercitar. E tem várias sugestões de pistas, né? Talvez a gente pode começar com algumas mesmo. Uma pessoa, corpo físico. Como que é esse formato desse meu corpo físico? Como que é a minha postura? E eu acho que o exercício de refletir e rascunhar mesmo ajuda mesmo a depurar. Porque não sei se parece simples, mas é muito difícil, né? Assim, quando você de fato começa a pensar nessas características, você refletir, escrever, vai ajudando a tirar um pouco da névoa, né? Porque a gente não tende muito a fazer esse exercício interno de pensar sobre essas características. Então, eu acho que escrever ajuda bastante nesse processo. E esses exemplos, eles são muito práticos, porque às vezes a gente tem dificuldade, né? Até de elaborar, tamanha a nossa falta de autoconsciência, porque a gente, de novo, né, tá muito voltado para o mundo externo, que a gente até tem dificuldade, né, de pensar. Aí, quando a gente lê, parece mais óbvio, né? Você fala, nossa, verdade, tem tudo isso. Mas também, depois, a outra dificuldade é essa que você mencionou. Então, é muito importante a gente faça em casa que funciona. E é nessa reflexão que a gente se pega enganando a gente mesmo, né? Porque a gente cria aí as nossas personas pro nosso dia a dia, pros nossos papéis sociais. Então a gente fala, não, eu sou uma pessoa super diretiva, dura, meu mental é assim, aí você vai ver, não, na verdade eu sou assim no meu trabalho, porque eu preciso ser. Mas em casa, se eu tô no meu silêncio, quando eu era criança, como é que eu era, a gente começa a refletir e fala, peraí, então na verdade eu tô me iludindo que eu tenho uma característica, eu tenho uma qualidade, mas na verdade eu tenho mais outra, né? Eu tô usando de umas qualidades que não são inerentes a mim, e a gente vai se despindo pra gente mesmo se enxergar, né? Então é muito legal esse exercício. Muito bom. Acho que a gente pode encerrar, então? Uhum. Sim. Bom, muito obrigado para você que teve a paciência e o carinho de nos assistir. Quero agradecer
ao Thiago e à Thalita por mais uma vez aceitarem o nosso convite. Na verdade, nem é um convite nosso, né? É uma coisa nossa já, não sou eu que estou convidando, né? É uma construção de nós três para esse canal. E, por favor, curtam, comentem, compartilhem, porque aí o algoritmo vai mostrar a gente para mais pessoas que possam se interessar por esse tema. E é tão importante a gente trazer um pouquinho de lucidez e clareza para esse tema. Não que a gente, né, fale com absoluta clareza, mas a gente busca e pesquisa Sim. e faz todo um trabalho nesse sentido para que você tenha mais segurança para estudar e refletir. Muito obrigado. Muito obrigada, sempre um prazer. E caso alguém que esteja nos assistindo queira saber mais também, né? Claro, a gente está sempre à disposição para trocar. É um tema que a gente é apaixonado. Obrigado. Obrigada.